Gente, nós voltamos a falar, agora mudando de assunto, não falando mais de eleições, nós voltamos a falar de um caso chocante. Suelen Helena Rodrigues, morta pelo ex-marido quando deixava os filhos na escola. A polícia está na cola de um assassino, um homem que foi expulso da Polícia Civil. Essa aí é a cara do assassino. Observa a história deste homem e ajude a polícia a colocar a mão nele. Ao lado dos filhos, Suelen sorri. Foi por eles que ela veio para Curitiba tentar se proteger, tentar fugir do ex-marido, o pai das crianças. O mesmo homem que atirou enquanto um dos filhos implorava pela vida da mãe. A mãe estava com a criança na frente do colégio esperando para entrar. O rapaz chegou com um carro branco, efetuou 5 tiros no abdômen dela. A menininha gritou: não faz isso, papai, não faz isso. Ele gritou: ela merece. E daí ele saiu correndo, atirando, quase acertou o menino dele também, que saiu correndo do outro lado. O senhor viu o momento que ele desceu do veículo? Não, eu vi quando ele chegou nela já, conversando. Estavam conversando, deu para ver que ele conhecia ela. E depois eu escutei os disparos, só deitei meus filhos e foi muito rápido, tudo muito rápido. São 12h39. Repare no carro branco estacionado no canto esquerdo. Quando Suelen e as crianças se aproximam do portão da escola, o homem sai do veículo correndo. Uma discussão acontece por alguns segundos. Ele comete o crime. Segundo a polícia, fazia uma semana que Suelen tinha se mudado de Prudentópolis para Curitiba para começar uma vida nova. Ela foi morta quando chegava com os filhos perto do portão dessa escola municipal. Era o primeiro dia de aula das crianças. A mãe estava chegando com as crianças no colégio, sem saber que o seu ex-companheiro já estava ali desde o meio-dia, aguardando a sua chegada. E quando ela chega por volta de 12h38, ele vai ao seu encalço, começa uma discussão, na sequência ele saca um revólver e descarrega o revólver na Suelen. Ele efetuou os disparos em via pública, num momento aí em que o colégio estava recebendo diversas crianças. Por sorte, ninguém mais foi alvejado, ninguém mais foi ferido. Jaminos Quedaros de Aquino começou a ser procurado assim que a polícia soube do crime. Já havia um mandado de prisão contra ele por ter descumprido medida protetiva. Ela já possuía medidas protetivas contra o seu ex-companheiro. Inclusive, ele teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento dessas medidas protetivas. E ela, há uma semana mais ou menos, fugiu de Prudentópolis com medo desse ex-companheiro. Estava aqui em Curitiba, tinha aí várias passagens de violência doméstica. As descumpriu e agora praticou esse crime bárbaro, aí, um feminicídio aí contra a Suelen. O morador que foi testemunha do crime acolheu as crianças até a chegada do Conselho Tutelar. Advogado e ex-policial civil, Jaminos se aposentou em 2014. Em rede social, o homem postava fotos em tribunal de júri e fotos ao lado dos filhos. Crianças de 8 e 10 anos que viram o pai matar a mãe nesta segunda-feira. Ele é ex-policial civil e, pelo que a gente identificou, ele está agora advogando ali na região de Prudentópolis. Foi expulso da corporação, deve ter praticado algum ilícito aí, não posso precisar o qual. E agora, além das violências domésticas... Para o cara ser expulso de uma corporação não é coisa pouca não, viu? Não é coisa pouca. Sendo advogado ainda por cima, sabe que medida protetiva é para ser respeitada. E como é que pode ainda o cara insistir em agressões contínuas contra a ex-esposa? Observem vocês, olha o nome desse cara aqui, olha o nome do pilantra covarde. Jaminos Quedaros de Aquino, nome difícil. Jaminos Quedaros de Aquino. Denuncia para o 3219-8622, 3219-8622. Aqui a gente tem que colocar suspeito, que vocês sabem, né? O homem não foi condenado ainda. Ocorre que aqui nós estamos falando de imagens, sabe? E tem mandado de prisão contra esse cara, porque ele quebrou a protetiva. E vou dizer um negócio, o cara que quebra uma medida protetiva é um cara que está pouco se lixando, inclusive para a justiça. E fez o que fez. 2 crianças menores que agora ficam na seguinte situação. Uma mãe morta e um homem procurado pela justiça.
Vocês têm ideia do que isso vai fazer na cabeça dessas crianças que presenciaram um ato de tamanha covardia? Desse desequilibrado, desse maldoso, desse criminoso, desse assassino, desse feminicida? Ajuda, por favor, a polícia a colocá-lo na cadeia. Olha o que o delegado disse. Então a gente divulga a foto, pede para que quem tiver qualquer informação nos encaminhe denúncias, seja via nosso 0800, demais canais aí de denúncia, para que a gente possa o quanto antes localizar, prender esse indivíduo e fazer aí um mínimo aí de justiça aí a Suelen e sua família. Viram aí, né? O delegado pede a sua ajuda. É importante que se divulgue nas redes sociais, que vocês compartilhem para que as pessoas tomem conhecimento de quem é este homem. O carro dele já foi localizado na região de Prudentópolis, aí está. O que significa dizer, gente, que ele já está fazendo de tudo para despistar a polícia. Reportagem no ar. O carro foi localizado em Guamiranga, cidade que fica na região centro-sul do estado, próxima a Prudentópolis. Moradores da região encontraram o automóvel suspeito, abandonado em uma estrada de terra, e avisaram a polícia, que foi até o local, identificou o veículo como sendo de propriedade do advogado e ex-policial civil Jaminos Quedaros de Aquino. O automóvel foi recolhido e deve passar por perícia. A Casa da Mulher Brasileira em Curitiba é a responsável pelo processo. Neste primeiro momento, a delegada responsável pelo caso disse que não vai conceder entrevistas para não atrapalhar o curso das investigações. Mas disse por meio de nota que várias diligências estão sendo feitas a fim de localizar e prender o homem que teria matado a própria mulher na frente dos filhos. O mandado de prisão contra o advogado Jaminos Quedaros de Aquino já foi expedido pela Justiça e agora ele passa a ser procurado pela polícia. Qualquer informação sobre o paradeiro de Jaminos pode ser repassada por meio do número que aparece na sua tela. Portanto, ajude a polícia a colocar a mão nesse bandido. Isso é bandido. O cara que faz isso é bandido.